Continuação do capítulo Informação e Sinalização. Portas e paredes envidraçadas. Portas e paredes envidraçadas localizadas nas áreas de circulação devem ser visivelmente identificadas com sinalização visual de forma contínua, de modo a permitir uma fácil identificação visual de barreira física. Características da sinalização visual nas portas e paredes de vidro. A sinalização deve ser contínua, composta por uma faixa com no mínimo 50 milímetros de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1 m em relação ao piso acabado. Esta faixa pode ser substituída por uma composta por elementos gráficos instalados de forma contínua. Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, deve haver faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 milímetros de largura, conforme figura, ou outra forma de evidenciar o local de passagem. Recomenda-se que a faixa tenha duas cores, com o mínimo de 30 pontos de contraste de LRV entre elas. Recomenda-se a aplicação de mais duas faixas contínuas com no mínimo 50 milímetros de altura, uma a ser instalada entre 1,30 m e 1,40 m e outra entre 0,10 m e 0,30 m em relação ao piso acabado. A imagem mostra uma parede de vidro com uma porta, com 3 faixas horizontais de sinalização. A primeira deve ficar entre 10 e 30 centímetros de altura, a segunda entre 90 centímetros e 1 metro, e a terceira a 1 metro e 30 centímetros e 1 metro e 40 centímetros. Símbolos complementares. Símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou forma convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto e a informação que representam e expressam alguma mensagem. Os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades existentes nas edificações, no mobiliário, nos espaços, nos equipamentos urbanos e nos serviços oferecidos. Devem ser legíveis e de fácil leitura, de modo que facilitem a compreensão de uma maior gama de pessoas, independentemente de língua, de nível de alfabetização ou de cognição. Podem ser utilizados em composições e inseridos em quadrados ou círculos. Atendimento preferencial. A imagem mostra vários pictogramas de atendimento preferencial. Uma grávida de perfil para grávidas, uma mulher com uma criança de colo para pessoas com crianças de colo, uma pessoa inclinada com uma bengala para idosos, uma pessoa com um abdômen volumoso para obesos, uma pessoa com muletas para pessoas com mobilidade reduzida e uma pessoa com cão-guia para pessoas com deficiência visual acompanhadas de cão-guia. Sanitário. A imagem mostra vários pictogramas de sanitários. Uma mulher para sanitário feminino, um homem para sanitário masculino, uma mulher e um homem para sanitário feminino e masculino, uma mulher ao lado de uma cadeira de rodas para sanitário acessível feminino, um homem ao lado de uma cadeira de rodas para sanitário acessível masculino, uma mulher e um homem ao lado de uma cadeira de rodas para sanitário feminino e masculino acessível, uma mulher, uma criança e um homem ao lado de uma cadeira de rodas para sanitário familiar acessível. Circulação. A imagem mostra vários pictogramas de circulação. 3 figuras humanas dentro de um quadrado indicam um elevador. Uma figura humana em uma escada rolante indica uma escada rolante. Uma pessoa em cadeira de rodas com um traço horizontal abaixo dela, ao lado de uma escada rolante, indica escada rolante com degrau para cadeira de rodas. 2 figuras humanas em uma escada é o pictograma de escada. Uma pessoa em cadeira de rodas com um traço horizontal abaixo dela, ao lado de uma escada, indica uma escada com plataforma móvel. Uma figura humana subindo uma rampa é o pictograma de rampa. E uma figura humana atrás de um corrimão retangular indica uma esteira rolante. Comunicação. A imagem mostra vários pictogramas de comunicação.
Um sinal de interrogação ou a letra I são os símbolos internacionais de informação. O fone de um aparelho de telefone fixo é o sinal de telefone. O fone de um aparelho de telefone fixo sobre um teclado indica um telefone por teclado. O fone de um aparelho de telefone fixo com ondas de som saído dele indica um telefone com amplificador sonoro. Sinalização tátil. Planos e mapas acessíveis. Os planos e mapas acessíveis são representações visuais, táteis e/ou sonoras que servem para orientação e localização de lugares, rotas, fenômenos geográficos, cartográficos e espaciais. As informações aplicadas devem contemplar o disposto na tabela de aplicação e formas de informações e sinalização da ABNT NBR 9050, que indica que deve seguir o princípio dos dois sentidos. Estes planos e mapas devem ser instalados de forma a permitir acesso, alcance visual e manual, atendendo aos parâmetros antropométricos da ABNT NBR 9050. Planos ou mapas acessíveis de orientação devem ser instalados logo após a entrada principal das edificações. Os mapas táteis devem atender ao dimensionamento da figura. A imagem mostra uma superfície contendo informações visuais e táteis, que pode ser um mapa tátil. Está levemente inclinada sobre uma base que deve ficar entre 90 cm a 1,10 m de altura. Sinalização tátil e visual no piso. As suas características e aplicabilidade estão descritas no item Calçadas, sinalização de piso e mais detalhadamente na ABNT NBR 16537, que trata especificamente de pisos táteis. Sinalização sonora. Dirigida também às pessoas com deficiência visual, a comunicação sonora deve estar associada à sinalização visual em rotas de fuga, saídas de emergência e equipamentos. Possuir alarmes sonoros vinculados a alarmes visuais para a orientação das pessoas com deficiência auditiva. No caso de informações sonoras verbais, estas podem ser digitalizadas ou sintetizadas, devendo ser simples e de fácil compreensão. Contraste. É a percepção das diferenças ambientais por meio dos sentidos. Os sentidos mais usuais, visão, tato e audição, permitem perceber os ambientes através das diferenças contrastantes de suas características, como luminância, texturas e sons, respectivamente. A aplicação dos contrastes visuais, táteis e sonoros deve estar de acordo com o princípio dos dois sentidos, visual e tátil ou visual e sonoro.